E essa semana, então, queridos, nós vamos falar durante toda a semana nas Casas de Paz. O nosso tema será prosperidade, certo? Quem já olhou a cartilha já observou que esse é o tema dessa semana. E eu gostaria de falar com você a respeito deste tema, que se chama prosperidade. Talvez você que está aqui pela primeira vez está pensando assim, o que será que essa mulher vai me falar sobre prosperidade? Não acredito. Eu vou na igreja e vou falar sobre isso? Eu quero dizer para você que não é nada do que você está pensando. É muito mais do que você possa imaginar. Prosperidade não é só dinheiro, não. O dinheiro faz parte, mas não é isso. É muito mais do que nós podemos imaginar. Eu digo para você que eu sou uma mulher próspera. Amém? Eu descobri isso em Deus. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Primeira coisa é entender a definição de prosperidade. Prosperidade, queridos, na verdade, na sua essência, é a ausência de necessidade. É você não ter necessidade. Sensação de contentamento e também estabilidade emocional. Entendeu? Então, não é só ter o bolso cheio. Porque se fosse só isso, nós não teríamos tantas pessoas da alta sociedade, celebridades, passando por tantas situações difíceis, com vontade de desistir de viver, se suicidando. Eu, às vezes, recebo pessoas para aconselhamento pastoral e elas dizem exatamente isso para mim. Pastor, eu tenho tudo, não me falta nada, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não sou feliz. Então, prosperidade é esse contentamento geral. Quando o homem, nas suas 3 esferas, ele consegue ser feliz. Ele consegue trazer equilíbrio para o corpo, para a alma e para o espírito. Isso é prosperidade. Porque quando nós falamos das 3 esferas, é a constituição humana. Você é corpo, você habita num corpo, a matéria. Você tem uma alma, na qual a sua alma é o centro dos seus sentimentos, das suas emoções, a sua mente, a sua consciência está na alma. E você tem um espírito, que quando você aceita Jesus, ele volta a viver. E é ele que te comunica a Deus, esse espírito. Então, prosperidade é você estar equilibrado nessas 3 esferas. Então vai muito além de riquezas, vai muito além de poder. Existia um psicólogo que na década de 50, ele fez não uma teoria, ele conseguiu colocar uma hierarquia entre as necessidades humanas. O nome dele era Maslow. Quando eu fiz administração de empresas, eu estudei sobre ele na área de gestão de pessoas, né? Essa parte da psicologia eu estudei um pouquinho só nessa área. E então, eu gostaria de colocar ali para vocês essa pirâmide. Não vão pensar que eu estou trazendo coisa de nova era para cá não, tá? É só a teoria dele. Podemos colocar, Paulinha, para a gente poder analisar aqui as 5 necessidades básicas que o ser humano tem. Tem mais necessidades, tá? Mas as 5 básicas são essas. Começando dali para baixo, nós temos as necessidades fisiológicas, que todos nós temos. Você tem necessidade de respirar, você tem necessidade de comer, dormir, descansar, beber líquidos. Você tem necessidade de sexo. Sexo é uma necessidade fisiológica. Então todos nós aqui
temos essas necessidades fisiológicas. Temos ou não temos? Temos, não é mesmo? Depois nós entramos ali com as necessidades de segurança, emprego, saúde, educação, moradia. Essa é a necessidade de segurança. Todo ser humano, ele precisa se sentir seguro, certo? Depois entramos com as necessidades sociais. Nessas aí entra a família, as amizades, a vida amorosa. Todo ser humano precisa se relacionar. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus, Ele é relacional. Deus, Ele é do coletivo. Deus, Ele não é individual. Não. No entanto, que Ele diz que Ele é o cabeça, o Senhor Jesus disse, nós somos o corpo. A todo tempo você olha para a Escritura e você vê um Deus que se relaciona com o homem. Você vê um Deus que se preocupa em trazer a unidade, a comunhão entre os seus. Então, essa essência de Deus está em nós. Você precisa se relacionar, você precisa da sua família, ter laços familiares. Você precisa ter amigos, ter amizades saudáveis, que faz bem a você. E você precisa ter um grande amor na sua vida. Muitos já estão aqui do lado do seu grande amor. Não é mesmo? É necessário. A gente ama, a gente se apaixona, né? Isso faz parte dessa necessidade social do homem. Aí nós temos a necessidade de estima. Aí nós trabalhamos muito a cura, né? E a libertação. Nós temos aí a necessidade de autoestima, de confiança, de valorização, de reconhecimento, de respeito para os outros e para com você. É uma necessidade, a psicologia fala isso. Todo ser humano tem necessidade de ser valorizado. Isso não está errado, faz parte de nós. Todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido. Não está errado. Palavras de afirmação. Deus, a todo tempo, na sua palavra, Ele afirma o seu amor por nós. Ele afirma quem nós somos. Entendeu? A todo tempo Deus está afirmando a nossa identidade nele, filhos. Deus, Ele afirma quem nós somos. Nós precisamos ouvir isso, é necessário. Valorização, reconhecimento, né? Autoestima. Isso faz parte da necessidade do homem e da mulher. Depois, então, o último, de autorrealização. Esse aí entra o quê? O crescimento, autocontrole, independência, desafios, os seus talentos. A necessidade que você tem de expor, de colocar em prática os seus talentos para que você se sinta útil na terra. Aí entra também o lado profissional, a sua vida profissional. É importante, é bom quando você faz algo e o que você faz é útil para a sociedade, é útil para a sua família. Você se sente bem, dá uma sensação de bem-estar. O ser humano necessita disso. Você que é dona de casa, quando você faz uma comida bem gostosa, a família senta e elogia, não é bom? Não é gostoso? Isso aí traz uma coisa tão boa. Quando chega em casa, ai que limpo, que cheiroso, que gostoso que está a casa. Não é verdade? Você que é pai, quando você é reconhecido como homem dentro da sua casa, o provedor, isso não é bom? É bom. O homem, ele precisa, não para se orgulhar, é uma necessidade básica de todo ser humano. Assim como Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe qual é a comunicação que Ele está querendo dizer? Que Deus, Ele quer ser amado não pelo que Ele faz.
Que Deus quer ser adorado não por o que Ele pode fazer na sua vida, mas por aquilo que Ele é. Ele deseja ser amado por nós. Por isso que o dinheiro não compra tudo. Porque você pode olhar para mim e dizer, não, mas se eu tenho dinheiro eu tenho amigos, se eu tenho dinheiro eu tenho a mulher que eu quero, se eu tenho dinheiro isso, eu tenho dinheiro aquilo, pode até ter, mas não é sincero. Porque quando o dinheiro acaba, acaba os amigos, acaba a mulher, acaba tudo. Não é verdade? Então, mais ou menos parecido com Deus. Deus não quer se relacionar com você só porque Ele pode te dar, porque Ele pode fazer. Ele quer se relacionar com você como teu Pai, que ama, que cuida, que protege, entendeu? E Ele quer que você o veja, que você se sinta filho dele. É isso, essa é a relação. Então essas são as 5 necessidades básicas que o ser humano, ele necessita. Dentro disso, agora nós vamos começar a entender o que é prosperidade. Como é que eu supro então essas necessidades? Porque muitas delas o dinheiro não vai resolver. O que eu faço? Como é que eu faço? Sendo próspero? Sim, sendo próspero. Mas como eu consigo obter prosperidade plena nos dias em que nós vivemos hoje? Nesse mundo corrupto, caótico, imoral, injusto, com leis que favorecem os mais favorecidos, os poderosos, enfim. Como é que eu vou conseguir ter prosperidade nos dias de hoje? Talvez você está olhando para mim e está se perguntando, tudo que ela está falando lá é muito bonito, mas e aí? Como é que faz para conseguir isso? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Existe um segredo para a gente conseguir essa prosperidade. E não é uma ilusão, não. Não é uma fantasia. Não é um conto da carochinha. Não, não é. É real. É real, porque eu vivo isso. E muitas pessoas que estão aqui nesse momento vivem isso. E é por isso que nós acreditamos nisso. E é por isso que nós estamos hoje aqui, por isso. O segredo da prosperidade humana nesta terra é a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, em tudo que nós fizemos. Esse é o segredo. Vocês se lembram da história de Abraão? Lembram-se quando ele não podia ter filhos, nem Sara, e tiveram na velhice. Aí depois que vem Isaac e se torna um adolescente, Deus faz uma prova com Abraão. Lembram disso? Ele pede o quê? O seu único filho. Ué, mas que Deus é esse que pede para matar um inocente? Deus, ele não vai quebrar um princípio dele. Ele estava provando apenas Abraão. Na hora que Abraão vai sacrificar o filho, o anjo manda parar e providencia o quê? O sacrifício. Não providenciou o cordeiro? Naquele momento, Abraão conheceu um dos nomes de Deus. Naquele momento ele passou a conhecer Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus da provisão, o Deus que provê tudo que você pode imaginar. Então é esse Jeová Jiré que nós cremos neste lugar. Esse Deus que tem o poder de prover, não o que eu quero, não o que você quer, mas o que nós precisamos para a gente viver e viver bem nessa terra. Abraão estava ali, sendo provado por Deus. O que eu quero dizer para você, querido, que Deus não está contra nós, que Deus não é contra mim, não é contra você, mas ao nosso favor. Ele está preocupado com as minhas e com as suas necessidades. E tudo o que você precisa, exatamente
tudo, Deus está preocupado sim. Abra a Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 6. O problema é que nós não damos atenção para esse livro tão poderoso. Versículo 25. Seis, 25. Por isso, digo a vós, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como, o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se a gente prestasse atenção nisso, né? Da onde que vem a ansiedade, queridos? Eu fui sofri de transtorno de ansiedade. Tive que me tratar há 20 anos atrás. Da onde que vem a ansiedade? As preocupações excessivas. A gente não consegue deixar na mão dele. Falta essa presença na nossa vida para nos trazer paz e descanso. Por que nós estamos preocupados com tantas coisas? Eu quero dizer para você o seguinte, que a presença de Deus, queridos, era o diferencial no povo de Israel. Todas as necessidades de Israel eram supridas em Deus. Você sabia disso? Todas as vezes que o povo estava nele, nada faltava. Quando o povo se afastava de Deus e adorava outros deuses, eles sofriam. Se arrependiam, voltava a presença de Deus, o povo retornava a ser próspero e abençoado. No entanto, queridos, todas as guerras em que Deus estava presente na vida de Israel, eles venciam. E o mais interessante, Israel não tinha poder de treinamento, não eram soldados, guerreiros. Israel não tinha tecnologia, como os povos antigos. Muitos que enfrentaram o povo de Israel tinham tecnologias. Eles não tinham as tecnologias, eram daquela época, mas eles não tinham. Eles não tinham inteligência artificial, eles não tinham armamento pesado, nada. Mas eles tinham o Deus vivo e o Deus poderoso na frente do exército. A Bíblia diz que os inimigos de Israel temiam Israel pelo seu Deus, porque sabiam que Deus estava com eles e eles os temiam. Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus com eles. Era um povo próspero até os dias de hoje. O povo judeu é um povo próspero, povo inteligente. Os mais ricos são os judeus, não é?
Há grandes nomes da história que são judeus, até hoje. Deus, Ele faz aliança com o seu povo. Então eu quero falar dessa prosperidade e dessa presença de Deus na nossa vida hoje. Vamos ler então 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que é a nossa proposta para essa noite. Seis, 10. Segunda Samuel 6, 10. Você pode acompanhar também no Data Show. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. E avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Queridos, para a gente entender essa passagem que é proposta para nós essa semana nas casas de paz, nós precisamos entender o contexto que está aqui. O que era a arca de Deus? A arca de Deus, queridos, após a libertação do povo do Egito e a peregrinação no deserto, quando Deus leva Moisés para o Monte Sinai e dá a ele os 10 mandamentos, Deus dá algumas direções para Moisés. Aí Deus fala o seguinte para ele, lá em Êxodo capítulo 25, acompanha comigo lá, no versículo 8. Deus dá uma direção para Moisés aqui. 25:8. Ele diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O que está acontecendo aqui? Deus dá a direção para Moisés construir o tabernáculo, porque ele queria habitar no meio do povo. Isso não é lindo? O próprio Deus queria vir à terra habitar no homem. Por quê? Ele não habitava ainda no homem. Somente os profetas, os sacerdotes recebiam o Espírito Santo. Aí Deus manda construir o primeiro item para o tabernáculo, que foi a Arca da Aliança. Essa arca era feita de madeira de acácia. Ela tinha as dimensões que foram estipuladas por Deus. E ela era revestida de ouro por dentro, toda revestida em ouro. Em cima tinha 2 querubins com 2 asas, um de frente para o outro. E Deus ordenou que Moisés fizesse argolas nas extremidades da arca, um quadrado assim, né? E nessas argolas ia passar umas varas. Por quê? Porque era para ser carregado pelos levitas apenas. Deus deu uma ordem, só eles podem carregar a arca. E ela tinha que ser carregada pelo homem no ombro. E isso aí dá um ensinamento tremendo para quem é levita hoje. Viu, pessoal? Não adianta querer culpar o povo que não canta, o povo que não adora. A responsabilidade de carregar a presença de Deus é do levita. Nós temos que nos consagrar, que jejuar, que conhecer Bíblia, que ter joelho no chão, que ter vida de oração, ter dons espirituais, discernimento espiritual, ser dirigido por Deus, para que a presença de Deus se manifeste no meio da congregação. Essa é uma responsabilidade nossa, e é isso que Deus mandou Moisés fazer. Aí Deus dá essa direção aqui, e a arca então não podia ser tocada, não podia, porque ali estava a presença poderosa de Deus naquela arca. Então Israel colocava ela no Santo dos Santos
E aonde eles iam, eles caminhavam, desmontavam o tabernáculo pelo deserto, carregavam tudo. E quem carregava? Os levitas. Quem montava? Os levitas. Quem desmontava? Os levitas. O nosso ministério em cima do altar. E a arca? A presença de Deus ali. E o que tinha dentro daquela arca? Isso é muito importante, esses detalhes, irmãos. No final Deus vai falar grandemente conosco. Sabe o que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Por quê? Ali continha os princípios de Deus, as leis, as regras para o povo. Os princípios divinos estavam na arca. A vara de varão que floresceu. Por quê? Para lembrar o povo que o privilégio sacerdotal vem somente com a aprovação de Deus. Sabe por quê? Vocês lembram que houve uma grande rebelião de Corá? Corá e mais alguns companheiros não estavam aceitando a liderança de Moisés, se sentiam tão santo quanto Moisés, tão digno quanto a Moisés, e parará, e parará, e parará. E aí se rebelaram. O que Deus fez? Morreu Corá, toda a família, mas em torno de umas 200 pessoas, os que se rebelaram. A terra se abriu, os engoliu e eles morreram. O restante do povo começou a se indignar. Mas o que é isso? Por que aconteceu esse negócio? Por que Deus fez isso e tal e tal? O que aconteceu? Deus estava decidido a destruir aquele povo no deserto. E permitiu que viesse praga, doenças sobre eles. E eles foram morrendo. 14 mil pessoas foram morrendo. Até que Arão e Moisés. Aí entra o ministério de intercessão. Você que quer ser intercessor, o ministério de intercessão é isso. Intercedeu pelo povo, pediu misericórdia, chorou diante de Deus. E Deus ouviu Moisés e Arão e desistiu de destruir aquele povo. E cessou a praga. Aí Deus diz o seguinte: peça para cada líder de cada tribo 12 ramos, 12 bordões, e traga para mim, e coloque diante da arca. E Arão também levou o seu. E aí Deus disse: aquele que florescer, esse eu estou escolhendo. O único que floresceu foi de Arão. E inclusive floresceu e deu fruto. E ele foi escolhido para o ofício. Então quem aprova o sacerdócio é Deus. Quem define o sacerdócio é Deus. Amém, queridos? É isso que Deus estava querendo que o povo entendesse. A partir de hoje chega. Não são homens, sou eu. E o vaso com o maná. E esse maná não apodrecia, sabia? Era um vaso, isso é sobrenatural. E dentro tinha maná, para o povo lembrar da provisão divina. Porque quando eles estavam lá no deserto, faltou comida, não faltou? Deus produziu das padarias do céu maná para aquele povo durante o período que foi necessário. Chegava de manhã, descia maná do céu, queridos. Eles reclamavam daquele pão, eles estavam enjoados do pão. Eu queria experimentar o gosto desse pão. Vinham cordonizes todas as manhãs para eles. E teve um tempo, lembra das necessidades fisiológicas? Aí, ó. Está aí. O povo estava com sede no deserto. E Deus disse para Moisés: pega a tua vara e fere a rocha. Ele deu com a vara. E o que aconteceu? Jorrou água da rocha. Esse é o Deus que nós pregamos neste lugar. Aquele que faz sair água da rocha se for necessário para você. Mas você precisa da presença dele na sua vida. Deus queria que eles entendessem isso. E sabe o que significa a arca? Uma aliança de Deus para com o povo. A aliança não se quebra. A aliança é um pacto. Você está entendendo? Deus não quebra pactos. Deus não quebra aliança. Quem quebra somos nós.
Deus é imutável, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, Ele não mente. O que Ele fala, Ele cumpre. A arca significa a aliança de Deus para com Israel. E Deus estava querendo fazer com que o povo entendesse o seguinte: eu coloquei os meus mandamentos dentro da arca para vocês lembrar dos meus princípios. E se vocês lembrar dos meus princípios, nunca vai faltar direção para vocês, porque eu vou levantar homens idôneos para dirigir vocês. E nunca vai faltar o sustento. Lá no deserto, as roupas não ficavam velhas. As crianças cresciam e a roupa crescia junto com o corpo. O pezinho deles cresciam e o calçado crescia junto com o pezinho das crianças. Sabe o que é isso? Sobrenatural de Deus. Nós temos que parar dessa linha racional e acreditar no sobrenatural de Deus. Tem pessoas aqui dentro que precisam dessa prosperidade, que precisam dessa presença, que precisam desse sobrenatural na sua vida. Os querubins em cima simbolizavam a proteção e a adoração, porque os querubins nos céus, eles protegem o trono de Deus, eles cuidam, eles guardam e adoram. Lembram-se de Lúcifer? Qual era o ofício dele? Era um querubim ungido. Ele estava lá para proteger o trono e adorava a Deus com louvores. Era para lembrar isso, que o povo deveria adorar e entender que a proteção de Deus estava com eles a todo momento, a todo instante. Vocês se lembram? No deserto, querido, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Vocês lembram que tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia? Para trazer o que? Sombra para eles. E para mover, para direcionar, porque não existia GPS lá. E a nuvem conduzia o povo até a terra. De noite se transformava uma coluna de fogo que aquecia o povo. Isso é tremendo. Olha o cuidado do Pai. E provavelmente afastava as bestas feras também. Esse é o nosso Deus. Ele providencia o que você precisa. Se for preciso, Ele faz como fez com esse povo. Abre o mar para você passar e derrota os teus inimigos dentro desse mesmo mar, porque Ele é Deus. O que falta é nós crermos, acreditarmos nesse poder, ativar a nossa fé nele. Mas o que acontece? Por que essa arca está lá na casa de Obed-edom? E agora vem mais uma parte da história. O que acontece? No livro de 1 Samuel, no capítulo 4, Deus relata que essa arca foi roubada pelos filisteus. E tudo isso começa com a história de Ofni e Finéias, os dois filhos do profeta Eli. Esses dois filhos do profeta Eli eram sacerdotes no templo. Mas eles eram sacerdotes corruptos. Eles roubavam das ofertas que eram dadas do povo, tiravam o melhor das ofertas. Eles não faziam mais diferença entre santo e profano. Estavam queimando incenso, fogo estranho no altar. E eles mantinham relações sexuais com as mulheres no templo. Eles tinham uma vida imoral. Eles não tinham mais temor e nem reverência por Deus. E estavam no altar. Isso, querido, nos faz refletir agora. Nós que somos líderes, nós que somos obreiros, pastores, seja a posição que você está, não faça o que esses dois homens fizeram. Não viva uma vida entre o santo e o profano. Não queime fogo estranho no altar.
Não tenha uma vida imoral servindo. Isso é para nós. Sabe por quê? Eli era um pai passivo. Nós trabalhamos isso em cura também. A passividade é pecado. Quando você vê e não faz nada, você vê o errado e não toma atitude. Era exatamente isso que Eli estava fazendo, vendo os filhos naquela situação, servindo a Deus no templo, no altar, e não fazia nada. E aí Deus fala com Samuel, e Samuel entrega para Eli o que Deus mandou falar, que Deus traria juízo sobre a casa de Eli. E foi o que aconteceu. Aí é que entra a história. Israel foi para a guerra, começou a perder, ficaram desesperados e voltaram. Vamos pegar a arca, vamos levar a arca, porque a presença de Deus. Só que nós temos que conduzir a presença de Deus da forma certa. Quem que foi conduzindo a arca? Ofni e Finéias, os dois. O que aconteceu? O povo foi derrotado. Ofni e Finéias foram mortos. E aí a arca foi tomada, sequestrada pelos filisteus. Levaram para a terra deles. E quando Eli recebe a notícia, ele fica desesperado, porque a presença de Deus não estava mais ali. E seus filhos haviam morrido. Ele cai da cadeira, porque ele era um homem bastante gordinho, a Bíblia diz, e ele quebra o pescoço e morre. A sua nora, esposa de Finéias, quando ouve a notícia, ela estava grávida, ela dá à luz, no mesmo instante ela sente dores de parto, dá à luz, e ela diz: Icabote, esse será o nome dessa criança, porque foi-se a glória de Israel. E morre. Olha o que acontece quando nós brincamos com a presença de Deus. Queridos, a presença de Deus é algo muito poderoso em nossas vidas. E aí o que acontece? Essa arca é levada para o templo de Dagon, um deus filisteu, um deus pagão. E eles colocam a arca do lado de Dagon. Sabe o que acontece no dia seguinte? No dia seguinte, quando eles levantam e eles olham a arca, a estátua de Dagon está caída com o rosto no chão na frente da arca. Eles pegam a imagem, colocam no lugar de novo. No outro dia, o tronco de Dagon está de frente para a arca, a cabeça, os braços e os pés estão na soleira da porta cortado, e eles temem. Em seguida, Deus permite que venha sobre aquela nação uma praga, muitos tumores, o povo começa a ficar enfermo. Algumas versões dizem hemorroidas, enfim. E aí eles decidem então, não, nós temos que tirar essa arca aqui, não dá para ela ficar aqui, só está vindo problema para nós, só está vindo, vamos tirar esse negócio daqui. E eles resolvem devolver a arca para Israel. E por onde essa arca vai passando, vai acontecendo isso, até que então chega na casa de Abinadab, um homem de Deus. E lá, essa arca fica 20 anos. E a bênção de Deus se instala naquele lugar. E aí, entra essa parte agora. Você entende? Eu tive que explicar isso para a gente entender, né? Agora, Davi assumiu o reino. E ele diz: eu quero a presença de Deus aqui em Jerusalém. Eu tenho que trazer a presença de Deus para comigo, para eu governar essa nação. O Senhor precisa estar aqui. E aí, Davi prepara tudo, pega um carrinho novo de bois, prepara os sacerdotes, faz os sacrifícios, deixou tudo lindo, louvor, os levitas, os cantores, e vão até a casa de Abinadab. Daí Uzai e Aiô são filhos dele, e vêm junto, conduzindo o carrinho de boi, e de repente, aquele carrinho tropeça, e a arca vai caindo da carroça, e aí Uzá coloca a mão para segurar,
e no mesmo instante, ele morre. Por quê? Não podia tocar na arca. Deus falou, não toquem. Nenhum homem vai resistir tocar a minha presença. E ele tocou. E com isso, Davi ficou profundamente entristecido. E ele disse: chega, não vou mais trazer a arca para Jerusalém. Leva essa arca lá para a casa de Obed-edom. Entendeu? Queridos, aqui nos faz refletir o seguinte: não basta nós termos apenas boas intenções para com Deus. Nós precisamos observar os seus princípios e segui-los. Nós precisamos entender que os princípios de Deus, eles geram no homem obediência. Então não adianta eu só ter boas intenções no reino. De boas intenções, como diz o ditado, o mundo está cheio. O que nós precisamos é observar os princípios e segui-los. Aí, queridos, chega aos ouvidos de Davi, já 3 meses a arca está lá, que a bênção de Deus se instalou naquela casa. E que Obed-edom com sua família começaram a se tornar próspero. Aí Davi, ele decide, não, então vamos buscar. Não posso, mas se Deus está abençoando ele lá, alguma coisa está errada. É assim que a gente tem que pensar. Poxa, se aquele irmão está sendo tão abençoado, eu não, alguma coisa está errada. Aí Davi, ele vai lá na lei, vai lá buscar nos escritos de Moisés, para ver o que Deus ordenou, qual foi o princípio divino para a condução da arca. E aí nós vimos isso lá no livro de Crônicas, capítulo 15, Moisés então Davi dando a direção. A arca não pode ser conduzida por ninguém, a não ser pelos levitas. Aí ele começa a dar as ordens, e eles fazem tudo conforme o princípio. Os levitas se postam, os levitas colocam no ombro, os levitas carregam. Ele faz tudo conforme estava ordenado por Deus, e a arca se instala em Jerusalém, e o governo de Davi foi próspero e abundante. Deus não quer ser carregado nos dias de hoje por animal, por carro, por coisas, não. Hoje, o Espírito Santo se derrama sobre toda a carne. Hoje, a arca, o templo é você, sou eu. Ele quer habitar em nós, a sua presença quer estar em nós. Deus quer habitar em você e em mim. Para isso, nós temos que entender o seguinte, queridos, que essa presença de Deus em nós significa a aliança dele conosco. A aliança de Deus conosco. Mas nós temos que observar os princípios, os seus mandamentos, e aí nada vai nos faltar. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele não vai deixar você sem direção. Lembram-se dos elementos que estavam dentro da arca? Isso precisa estar dentro de você. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, as leis do Senhor, os princípios divinos precisam estar presentes na sua vida. Muitas das nossas decisões, as nossas escolhas, nós estamos fazendo errado, porque nós não observamos os princípios. Fazemos como Davi, agimos por nós mesmos, por aquilo que a gente pensa que é certo, que é bom, que é correto, mas a gente não vai e olha os princípios. O que Deus fala sobre isso? Qual é a direção de Deus, da palavra de Deus para aquilo? Nós não observamos. A prosperidade na nossa vida será sempre um resultado das nossas decisões. O que você vai decidir a partir de hoje? Nós temos que levar Deus a sério e não sermos como Ofni e Finéias. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras. Isso está relatado na Bíblia para que nós venhamos entender que se eu tocar a presença de Deus,
Se eu carregar a presença de Deus de forma errada, como Ofni e Finéias serviam a Deus e não definiam o que era santo, o que era profano, viviam no pecado e servindo a Deus, brincando com as coisas de Deus, eu posso morrer espiritualmente. Talvez seja por isso que você está se sentindo tão frio. Talvez por isso que você não sente mais a presença, esse poder, nada mais tem sentido na sua vida, porque você precisa levar Deus a sério, irmão. Deus não se deixa escarnecer, não é um Deus de brincadeira, não. A gente quer brincar com a misericórdia de Deus, e esquecemos que Ele também é fogo consumidor, que Ele é juízo. Ele é amor, Ele é maravilhoso, mas nós precisamos seguir os seus princípios, e aí Ele tem aliança para conosco. Querido, não perca a sua reverência e o temor a Deus, e não perca a oportunidade de mudar a sua história e da sua família hoje, como fez Obed-Edom. Ele era um homem comum, gente. Quando veio a arca para a casa dele, a presença de Deus, ele recebeu essa presença, a vida dele e da sua família mudou. A prosperidade se instalou na casa desse homem. E o que é prosperidade? A ausência de necessidade na sua vida, daquelas necessidades que nós colocamos ali. A gente não precisa ser rico para ser feliz. A felicidade é um sentimento constante, não é uma alegria oportunista. Hoje eu estou alegre, amanhã não estou. Depois eu estou bem, depois não estou. Não, é uma coisa constante, é um equilíbrio na sua vida, entendeu? Independente da circunstância, independente da situação. Ah, mas você não fica triste? Fico triste, eu choro, eu me decepciono, sim, tudo isso. Mas a prosperidade de Deus está dentro de mim, e eu creio na palavra de Deus. Diz que o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Não quer dizer que amanhã eu já vou acordar sorrindo, vai. Eu quero te dizer que aquela situação vai passar, e a vitória vai chegar, em nome de Jesus. O equilíbrio, a constância, a prosperidade, a ausência de necessidade, o contentamento, a realização, a autovalorização vindo de Deus vai vir para a sua vida. E aí, quando nós começamos a andar com essa presença, eu não preciso mais ficar dependendo das pessoas. Você está entendendo? Ele é tudo para você. Ele faz um movimento sobrenatural dentro de você. Eu posso falar porque eu já fui depressiva, eu já tive sentimento de rejeição. Eu entendo o que é isso. Quando Ele me curou, quando essa presença veio sobre a minha vida, eu recebi cura, eu entendi o poder de Deus na minha vida. Eu entendi quem eu sou. Sou filha, e Ele tem cuidado da minha vida, cuidado da minha casa, nos mínimos detalhes, irmãos. Até mimos Deus nos dá quando a gente merece. É como um filho seu. Às vezes você olha para o menino, para a menina, e diz assim: meu Deus, esse meu filho é tão bom, é tão obediente, é tão estudioso, e você está numa situação que você não pode dar algo que ele precisa, mas você se esforça, não se esforça? Tu não faz de tudo e dá aquilo ali para o teu filho porque ele merece? Assim é Deus para conosco. Vai ter momento que Ele vai fazer um mimo para você, entendeu? Porque Ele é Deus. Nós precisamos da prosperidade de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Eu gostaria de adorar a Deus agora com o ministério de louvor. E eu queria que você refletisse nessa canção. E você, querido, que sentiu que você precisa dessa presença de Deus, eu gostaria que você ficasse em pé, todos ficassem de pé, todos nós de pé agora, que nós tivéssemos um momento com Deus, um momento com Ele.
E que nós pudéssemos ser sinceros com esse Deus nessa noite. Você, querido, que quer essa presença. Você precisa dessa prosperidade na sua vida hoje. Você que necessita, você sentiu, meu Deus, nossa, eu não sabia que era assim. Eu achei que ela ia falar de dinheiro, de um monte de coisa. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele sabe o que nós precisamos. Ele supre na medida certa. Ele conhece cada um de nós. Se você quer essa presença de Deus, vem aqui na frente e se prostra diante do altar. E se derrama na presença dEle. E fala com o Pai, como filho e como filha. Amém?